Bom, vamos continuar? A gravação interrompeu por causa da bateria, então eu vou retomar um pouco o título que eu estava falando antes. Então eu estava falando para vocês da necessária potência da comunicação processual nos litígios coletivos processórios, para que eu possa ter uma paridade ali, uma contrapotência ao direito de ação promovido em face das comunidades nesse contexto de litígio processório. Então, o novo CPC, ele revela essa inquietação na forma de transmissão dessa mensagem à comunidade. Embora tenha aquele aspecto criticável de determinar que o oficial de justiça vá uma vez à comunidade, ele traz uma preocupação em relação à publicidade dessa comunicação, né? Então, segundo o CPC, a incumbência do juiz que determine essa publicidade da comunicação da citação de uma forma ampla, né? Quando se tratar de demandas possessórias. Ele deve se valer, por exemplo, de anúncios em jornais que tenham circulação naquela comunidade, de rádios locais, rádios comunitárias, etc., da publicação em cartazes na região ou outros meios equivalentes. Então, se vislumbra que aquela citação por uma única vez pelo oficial de justiça na comunidade de quem esteja presente não é suficiente para que aquela comunicação tenha o tamanho, tenha a potência adequada para abarcar aquela comunidade. Por isso o juiz tem que se valer de outras formas de comunicação, como, voltando, jornais de circulação na comunidade, rádios, principalmente rádios comunitárias, e cartazes na região. E aí, o que se verifica, na verdade, é que nesse aspecto, nos litígios coletivos processórios, eu não tenho apenas uma citação, eu tenho, na verdade, um ciclo citatório. A citação, ela se torna aí um ato processual complexo, um ato processual constituído de diversas partes, né? Um ciclo. Né? Pode pular, por favor. Então, no primeiro aspecto, né, no aspecto temporal cronológico, ela deve ser realizada num horário adequado. Como qualquer citação deve ser realizada num horário adequado, a gente precisa considerar a jornada de trabalho padrão, né, e considerar que as pessoas não estarão ali naquele horário especificado. Então eu preciso, naturalmente, adotar um horário para aquela citação de forma a abarcar o maior número de pessoas, considerando essa jornada de trabalho. No segundo aspecto, no prisma territorial, ela precisa ser realizada no território adequado. Então não basta que eu tenha cartazes num ponto da comunidade. Como eu falei, muitas vezes a comunidade não é contínua. Embora seja um conglomerado, as pessoas podem participar de comunidades diferentes próximas. Então, essa abrangência territorial e também nessa diligência citatória pelo oficial precisa tomar essa dimensão do tamanho dessa comunidade. No terceiro aspecto, que eu chamo de subjetivo social, esse ato citatório precisa também priorizar o movimento ocupacional ali, né? O movimento social que está ali. Se tiver um líder, ou um centro comunitário, ou uma associação de servidores não, eu estou na associação de servidores, né? Uma associação de moradores, esses canais de representação daquela comunidade precisam ser acionados. Não que eles vão substituir a comunidade, substituir aquele conjunto de pessoas, mas eles também precisam ser acionados para que possam, com seus canais específicos, suas reuniões, seus panfletos, suas formas de comunicação, também poder dar maior publicidade à existência do processo. E por fim, no prisma informacional, essa comunicação ela tem que ventilar
não só o teor daquele processo, o que ele se trata, quais são as partes envolvidas, etc., mas também as formas de participação daquela população, né? Prazos processuais, mas também a possibilidade de procurar a defensoria, o horário de atendimento da defensoria, o endereço da defensoria, para que a defensoria, essa comunidade possa, pode passar, por favor, possa acionar os meios adequados para a sua participação no processo. Uma controvérsia, né, que ainda não vi ninguém falando disso, mas pelo menos assim, escrevendo, né, a gente discute isso um pouco com os defensores. Obviamente, o tratamento do litígio coletivo, né, pelo próprio nome, ele demanda uma análise coletiva, né, um direito coletivo que está sendo tratado ali, né, não é um direito individual. A Defensoria Pública, quando atua nesse aspecto, ela atua na proteção de um direito coletivo. Estou falando coletivo lato sensu, não estou identificando como difuso, nem individual homogêneo, estou falando coletivo lato sensu. Mas a gente precisa tomar cuidado na incorporação da sistemática do processo coletivo no tratamento dessa matéria. Por que eu digo isso, né? O Marinoni, o Mitidieri e o Ehrenhardt, por exemplo, né, eles demonstram, né? Eles falam assim, segundo os autores, a tônica da problemática não está na ausência de participação dos invasores, coloquei entre aspas porque, como eu falei para vocês, eles utilizam essa palavra. Mas, ao revés disso, o problema mais grave da citação processual nesses processos está exatamente em admitir que uma multidão de pessoas possa intervir em um processo e apresentar defesas próprias. Diante dessa dificuldade, os autores sugerem que o litígio coletivo de grandes proporções se submeta a um regime de coletivização de controvérsias, em termos semelhantes ao que se tem na ação civil pública, e assim os representados adequadamente os invasores por algum legitimado exponencial, ter-se-ia garantida tanto a participação adequada como a solução tempestiva do litígio. O que ele está propondo? Então ele fala assim, gente, quando eu tenho uma coletividade de pessoas, eu não posso, não é adequado, não é propício, não é, enfim, que essa coletividade toda se manifeste no processo. Porque senão vai ser um processo que vai ter eternas dificuldades. Então, o que se sugere como adequado seria eleger um representante adequado para essa comunidade que vai substituí-la nessa relação jurídico-processual. Ou seja, aquela mesma sistemática da ação civil pública, né, os legitimados pela ação civil pública, como representantes adequados, eu teria essa análise para verificar agora no polo passivo, não no polo ativo, no polo passivo, quem seria o representante adequado para substituir essa comunidade e exercer em nome dela a defesa processual nesse processo coletivo e tal, para que o processo tenha andamento. Mais uma vez, os autores eles revelam preocupação com a efetividade do direito do autor, mesmo que isso signifique algum tipo de prejuízo à participação dos réus, demonstrando uma inclinação para os autores. Pode mudar, por favor? O que isso tem de dificuldade, né? Primeiro, né, a coletivização que é proposta pelo Marinoni, ela coisifica os ocupantes, né? Ela retira novamente a qualidade de sujeito de direitos desses ocupantes e sonega a eles o direito de participação. Se eu tenho um processo que vai afetar os meus interesses jurídicos, eu não posso ser impedido de participar desse processo, né? Isso é natural. Influenciar a decisão do juiz. Então, me parece que, tomadas as citações, terminado o ciclo citatório, o juiz precisa acolher todas as defesas promovidas. Ele não tem
fundamento legal para falar, olha, você não tem direito ao exercício da defesa, esse processo envolve muitas pessoas, eu vou substituir a sua manifestação pela manifestação do Joãozinho, que é o representante adequado de vocês, e o seu interesse vai ser forçadamente representado por ele. A mesma sistemática que eu utilizo na ação, porque as formas, os institutos da ação, tipo a extensão da coisa julgada, na via da ação, ela tem exceções e permitem uma participação individual. Agora, eu forçar uma pessoa a ter contra ela a extensão de uma coisa julgada, impedindo-a de tomar qualquer providência processual para evitar essa extensão, é uma forma de violência processual, né? E é uma forma de negar a qualificação daquela pessoa como um sujeito de direito. Segundo, com a devida vênia, nada obstante o CPC 2015 tenha permitido a limitação do litisconsórcio ativo facultativo quanto ao número de litigantes, quando este puder comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, raciocínio semelhante não poderia ser utilizado para o polo passivo. A comparação não se mantém, pois enquanto a limitação do litisconsórcio do polo ativo enseja apenas a formação de diversas vias processuais, cada qual sustentável apta para a ventilação da pretensão dos autores, semelhante limitação no polo passivo desencadearia simplesmente a negação da defesa. Ok, o CPC fala, não dá para ter um grande número de pessoas no polo ativo. Vamos limitar isso, vamos limitar esse litisconsórcio. Qual que é o efeito prático? As outras pessoas vão ter que promover outras ações. De modo que essas pessoas não vão poder se reunir na mesma ação. Mas o direito de ação delas não é afetado porque elas podem promover outras ações. O que significa que haverá várias ações discutindo o mesmo tema. Mas eu não impeço essas pessoas de exercer o direito de ação. Quando eu limito o litisconsórcio passivo, eu não tenho outra via. Ou a pessoa exerce a defesa nesse processo, ou ela não exerce a defesa. Então, eu não posso... o Marinoni traz esse exemplo, a mesma sistemática do polo ativo, eu não posso aplicar o polo passivo. Porque enquanto no polo ativo, mais uma vez, eu permito o exercício do direito de ação de outro molde, em outros termos, no polo passivo eu não tenho o mesmo canal de participação. Eu apenas não vou permitir que essa pessoa exerça o direito de defesa. Pode passar, por favor? Por fim, a preocupante eleição. Então, é a outra forma, quem vai ser esse representante adequado, passivo? Qual é a forma de eleição desse representante adequado? E mais que isso, a Defensoria Pública seria esse representante adequado? Ou seja, se eu cito a Defensoria Pública para promover a defesa daquela comunidade, a Defensoria Pública então a representante adequada daquela comunidade e vai substituir aquela comunidade no exercício de defesa, é esse então o papel da Defensoria Pública nos litígios coletivos processórios? O Euclides Donizete e o Marcelo Malheiros, que tem uma obra específica, o curso de processo coletivo, eles falam que, tendo em vista que a defesa de coletividades em juízo é efetivada por meio de substitutos processuais, há de se exigir que tal substituição seja feita adequadamente, ou seja, sem prejudicar a parte de direito material por meio de uma má atuação no processo. O Fred Didier e o Hermes Zanetti, que também tem um dos volumes do curso deles de processo coletivo, eles alçam a adequada representação como um princípio. Pode mudar? O que eu entendo, na verdade, é que é bem diferente a atuação do representante adequado no polo ativo e no polo passivo. A representação adequada ela vem das class actions nos Estados Unidos e tal, elas são parcialmente incorporadas no sistema do polo ativo, né? Mas a lei, como eu posso dizer? A diferença é que a lei já traz um rol de legitimados. Apesar de trazer alguns requisitos, por exemplo, associação e pertinência temática. Então, assim, a determinação dessa representação adequada passa por esses outros requisitos, o que é um pouco diferente nas class actions.
Só que trazer essa sistemática para o polo passivo, ela é diferente do polo ativo. Por quê? Primeiro, o CDC no artigo 104, ela vai falar o seguinte, que a ação coletiva não induz litispendência com as ações individuais. Então, a existência de uma ação civil pública, por exemplo, tratando de plano de saúde de uma determinada pessoa, de um determinado grupo de pessoas, não impede que uma pessoa desse grupo, que tem interesse diretamente relacionado com essa ação civil pública, possa promover de seu lado a sua ação individual. Então, a promoção de uma ação coletiva não impede a ação individual. Essa pessoa continua com o seu direito de ação preservado. Ok? Além disso, a coisa julgada gerada pela demanda coletiva tem o condão de beneficiar os indivíduos que, valendo-se dela, podem ajuizar ações de liquidação para a demonstração de suas específicas pretensões, que é o chamado transporte em tímidos da coisa julgada da coletiva para a individual. Entretanto, essa maximização da coisa julgada não abarcaria o litigante individual que não requerer a suspensão da ação individual no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos individuais da ação coletiva. Ou seja, se eu promover uma ação individual e no curso do processo há informação da existência de uma ação coletiva, eu posso pedir a suspensão da minha ação aguardando a ação coletiva. Se eu não quiser, eu continuo. Então, há essa comunicação do coletivo e individual e a possibilidade da pessoa escolher entre a manutenção da individual ou da coletiva. Entretanto, percebe-se que o autor tem duas vias de atuação, a individual e a coletiva. O réu no litígio coletivo possessório é franqueada apenas uma via, a defesa em ação possessória, que abarca várias pessoas. Qualquer restrição ao oferecimento de defesa que se afigure obstáculo de via de atuação, as pessoas impactadas, porquanto dotadas de individualidade, de imunidade sobretudo, devem ser oportunizados à ampla defesa e o contraditório no âmbito do devido processo legal, independentemente dos efeitos do exercício desses direitos fundamentais na duração do processo. Por quê? Justamente isso. É diferente o polo ativo do polo passivo. No polo ativo eu tenho diversas maneiras de preservação da minha atuação individual. Na defesa eu não tenho. Ou eu me defendo naquela ação possessória, ou eu não me defendo. Eu não tenho outras vias de defesa. A minha defesa ela está sempre subordinada ao exercício do direito de ação de alguém. Se essa pessoa exerce por uma vez a ação possessória, eu só tenho por essa vez, por essa via, a possibilidade do exercício de defesa. Pode trocar, por favor? Então, é muito complicado a eleição de um representante adequado para o polo passivo. Isso só é possível, válido, dentro da lógica da preservação do direito do autor, entendendo o processo civil, principalmente o processo civil possessório, como aquele efetivo, como aquele dotado de efetividade para dar garantia aos direitos do autor, sem se pensar no réu ou na comunidade ré como um conjunto de sujeitos de direito. Então, tomar cuidado com esse discurso, né? Um discurso de teoria geral muito bonito, mas que num aspecto da legislação se demonstra absolutamente inclinado para a proteção de um interesse hegemônico, que é a posse do autor, na maior parte das vezes se traduzido em mera propriedade, independentemente da pesquisa da função social daquela posse. Ok? Qual que é o problema? Então, a problemática é, qual que é a atuação da defensoria? Pode trocar. Que também é tratada pelo novo CPC. Ficou cortado? A defensoria, no artigo 185 do CPC novo, fala que, em consonância com o 134, exerce orientação jurídica, promoção de direitos humanos, defesa de direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus de forma integral e gratuita. Ou seja, a defensoria é acolhida pelo novo CPC e há, na grande maioria dos artigos, a menção de advogados e defensores públicos, sempre separando essas duas categorias e não englobando essas categorias dentro do gênero advogado. Então, há essa diferenciação no CPC. É preciso respeitar, contudo, a liberdade e a atuação dos necessitados. Ou seja, a defensoria ela não é um substituto processual. Senão, ou um representante adequado, digamos assim. Eu não posso citar, eu não posso
substituir a comunidade pela defensoria. Como se a defensoria fosse um curador especial, mas não um curador especial de pessoas ausentes, um curador especial de pessoas presentes. As pessoas estão lá, com endereço fixo, conhecido, podem ser identificadas, podem ser nominadas, podem ser qualificadas, podem ser convidadas no processo. Não é uma pessoa que foi demandada, não foi localizada, se exauriram os meios de localização dessa pessoa, houve a citação por edital e a Defensoria Pública foi, então, nunca falar que a Defensoria Pública foi nomeada como curador especial. O juiz não nomeia a Defensoria Pública, ele não tem esse poder. Foram abertas vistas à Defensoria para que ela exerça a sua função institucional de curadoria especial. Então a Defensoria Pública não é convidada para exercer uma curadoria especial aí. As pessoas não estão ausentes, não são desconhecidas, não é que elas não foram localizadas, elas estão presentes. Então a Defensoria não pode ser uma curadora de presentes, né? Então ela não substitui essa comunidade. Esse conjunto de pessoas preserva a sua condição de sujeitos de direitos. E isso, na dimensão processual, se revelam como sujeitos processuais, que têm direitos processuais de citação, contraditória, para a defesa, e a Defensoria não deve, portanto, substituir essas pessoas. Mas a Defensoria Pública, de outro lado, tem um importante papel nesse processo também. Pode ligar. Se a Defensoria Pública, portanto, não é um substituto, qual que é o papel da Defensoria? Então ela não tem papel nenhum nesse processo, ela não é convidada a atuar, né? Primeiro, o CPC determina a atuação da Defensoria. Então, pode haver a coexistência da constituição de um advogado por essa comunidade e a atuação da Defensoria. E isso às vezes é muito comum. No caso Soma, da Vila Soma, que é uma comunidade que existe na cidade de Sumaré, em São Paulo, houve isso, né? Tem um advogado popular, o Alexandre, que é super proativo, um ótimo advogado, muito dedicado à atuação dele lá, e a atuação da Defensoria. Então pode haver essa coexistência. Nesse caso específico, a Defensoria não está no patrocínio direto dessa comunidade, na defesa direta. A comunidade não procurou a Defensoria Pública e a Defensoria Pública passou a atuar patrocinando os interesses diretos. Houve uma intervenção de uma outra natureza da Defensoria Pública no processo. E o CPC determina essa intervenção. Eu preciso, então, portanto, compreender qual que é a natureza dessa intervenção. Em que qualidade a Defensoria Pública intervém no processo que envolve um litígio coletivo processório, sem que seja ela, a Defensoria Pública, a que está realizando a defesa direta da comunidade. Eu acho que esse é o grande desafio de compreender o novo código. Eu acho que eu falei isso para cima e estou falando um outro caso aqui. Vamos guardar essa discussão para daqui a pouco. Quando a Defensoria Pública é chamada para atuar nesse processo, qual que é o papel dela? O que ela precisa fazer? Primeiro, ela precisa analisar a regularidade processual, obviamente. E analisar a regularidade processual principalmente, verificar esse ciclo citatório. A primeira coisa que você faz ao analisar o processo. A citação é válida, houve alguma nulidade ali, preciso analisar isso, principalmente em relação a essa regularidade formal. Obviamente, o estado ideal é que a Defensoria Pública pudesse se aproximar dessa comunidade. Uma vez que eu sou chamado a atuar numa relação jurídico-processual, eu não posso atuar, o ideal é que eu não atue de uma forma absolutamente formalística, ou seja, para que eu seja a superação de um obstáculo legal para que aquilo continue. Então, o juiz tem o dever de intimar a Defensoria Pública faz uma manifestação absolutamente formal, ainda que fundamentada, mas descolada da situação fática, uma vez que ela não conhece a comunidade, e esse processo segue. Não é nesse sentido, não é com esse escopo que essas alterações legislativas foram implementadas. O escopo é que seja uma participação efetiva.
Então, isso, obviamente, no estado ideal, a Defensoria Pública precisa chegar a essa comunidade. Né? Se ela não chegou ainda à Defensoria Pública, precisa haver uma conversa com essa comunidade. Muito importante quando a gente atua nesses processos, para que a gente possa trazer vida. Eu acho que eu já falei isso na primeira aula, para esses processos. Né? O juiz, quando ele está ali analisando, e o CPC, por exemplo, a obrigatoriedade de comparecimento do juiz na comunidade foi retirado também, era uma inovação, era um artigo inovador, foi retirada essa obrigatoriedade, mas o juiz está lidando ali com documentos, com letras, com folhas em branco. Ele não conhece a comunidade. Então, quanto mais a gente traz vida para esse processo, fotografias, histórias da vizinha A, da vizinha B, quantas crianças tem, quantos idosos tem, esse cadastro sociológico que a gente faz, né, para demonstrar o impacto daquela decisão judicial na vida concreta dessas pessoas, é muito importante. Eu só consigo trazer esse elemento para o processo se eu conheço a comunidade. Se eu não conheço, vai ser realmente como eu posso dizer, esse recorte e cola em todos os processos. Vai ser a mesma manifestação para todos os processos. Então, da mesma forma que eu posso fazer um pedido de liberdade absolutamente genérico para todos os processos, posso, não devo, mas eu posso fazer isso, no sentido de ter, igual o juiz tem um despacho padrão de prisão preventiva, tem uma manifestação padrão, eu até posso ter isso no meu computador, mas não é isso que vai fazer a diferença na defesa dessa comunidade. Quanto mais eu especificar, quanto mais, pode mudar por favor, quanto mais especificar, quanto mais eu trazer concretude dessa comunidade ao processo, mais chances eu tenho de ter uma decisão efetiva. Então, acho que eu não coloquei no slide. Qual que é, então, o papel da Defensoria? Se tem desenhado um papel da Defensoria como tem sido chamado custos vulneráveis. Ao mesmo tempo que eu tenho o MP na sua função de custos legis, ou seja, de fiscal da lei, eu tenho a Defensoria Pública como uma instituição constitucionalmente voltada à proteção do necessitado, à proteção do vulnerável, a uma instituição que tem o seu escopo constitucional a defesa de uma classe de pessoas específicas. E aí a gente retoma um pouco aquela questão de diferença entre assistência judiciária e assistência jurídica integral. A Defensoria Pública, ela atua para preservar o interesse de classe desses necessitados. Então, ao mesmo tempo que vai haver uma intervenção do Ministério Público como fiscal da lei, haverá uma intervenção sui generis, né, uma intervenção específica da Defensoria como custos vulneráveis. Ela estará ali participando daquele processo para análise da regularidade, da constitucionalidade, da convencionalidade dos atos processuais, sempre protegendo um ponto de vista específico. Né? Claro que isso faz incrementar e aumenta as responsabilidades da Defensoria Pública. É preciso que a Defensoria Pública entenda também essas responsabilidades. Né? Outro dia eu entrei com uma ação civil defendendo uma criança no plano de saúde. Né? A criança estava sem plano de saúde, eu entrei com uma ação para que o plano de saúde retomasse o serviço. Quando o processo civil abarca o interesse de criança, há intervenção do Ministério Público. O Ministério Público simplesmente fez uma manifestação falando que não cabia tutela de urgência. Ou seja, ele só atua porque tem interesse de criança. E ele atua, ele faz uma manifestação contrária ao interesse da criança. Aí eu fiz uma nova manifestação, falando, olha, né, assim, aí antes do juiz decidir, tal, quando você entra com essa resolução, você fica vendo o processo até liminar, né? O promotor fez uma nova manifestação, um revento. Ele se tocou, né? Como é que a lei me dá a potencialidade de intervir no processo civil para ser um resguardo daquela pessoa, daquela criança, daquela pessoa em desenvolvimento, e a ação em prol do plano de saúde, que é uma empresa, né, com muito mais potência, litigante muito mais
com menos dificuldades do que aquela criança. Então, assim, da mesma forma que o promotor aí não compreendeu muito a atuação dele, o porquê da atuação dele, a Defensoria Pública também precisa meditar e precisa entender, compreender a sua atuação. Por isso que ainda, isso vocês não vão ver em livros ainda, muito cedo ainda para que... tem um artigo do Conjur, do Marcos Vinícius Manso Lopes, que é um defensor de São Paulo. Tem 2 artigos que eu indico dele. Um que é esse, e o outro que ele fala da função ombudsman da Defensoria no caso da Cracolândia. Aliás, aquela coluna do Conjur chamada Tribuna da Defensoria, ela é muito boa. Então, assim, acho que ela é coordenada pelo Caio Paiva e pelo Franklin Roger. Ela é muito boa. Então a gente ainda está meio que compreendendo essa atuação da Defensoria. Mas a síntese que eu quero trazer para vocês: a Defensoria Pública não substitui a comunidade. A comunidade tem que ser citada e exercer o seu legítimo direito de escolher ou não, escolher o seu advogado. Se a comunidade, se aquelas pessoas querem constituir um advogado, elas têm o direito nesse sentido, né? A Defensoria Pública também pode ser procurada para a defesa daquela comunidade. Esse vai ser uma função da Defensoria Pública, na defesa delas. Ainda que haja a constituição de um advogado, a Defensoria Pública também intervém nesse processo, não como patrocinadora dos interesses da comunidade diretos, mas como custos vulneráveis daquela comunidade. O que também implica para a Defensoria a obrigação, no estado ideal, de se aproximar dessa comunidade para um exercício mais qualificado da sua manifestação. Então, é nesse sentido que eu quero deixar, não sei se eu consegui me fazer claro, mas é nesse sentido que eu quero deixar claro. A Defensoria Pública não é representante adequada, não substitui a comunidade tem os seus direitos, é sujeito de direito, mas a Defensoria Pública tem também um papel importante nesses sentidos. Controle dos atos de execução. Como eu falei para vocês, a grande parte dos casos, a Defensoria Pública toma ciência da existência desse processo em momentos absolutamente tardios. Ou seja, depois da fase de conhecimento, em que não cabe recurso, em que eu estou ali na fase de execução. E, obviamente, tem modos da Defensoria Pública trazer esse outro viés. Um modo importante é a promoção em paralelo de uma ação civil pública para, por exemplo, o atendimento habitacional daquela população, né? Então, para tentar subordinar a expulsão daquela população ao atendimento habitacional, né? Isso é feito na maioria das vezes. Então, sempre tem ali uma ação civil pública em paralelo. Além disso, a Defensoria Pública também exerce um importante controle da forma de executar essa expulsão, né? Esse despejo, essa reintegração. Terça-feira, por exemplo, vai ter uma reintegração que 2 defensores públicos vão estar lá na atuação daquela reintegração. O que é preocupante nessas reintegrações é a militarização da forma como se realiza esse ato processual, né? Então, no mais das vezes, essa gestão da execução de um ato processual, ou seja, da execução do mandado de reintegração de posse, ele é feito pela Polícia Militar. Ele é comandado pelo coronel da Polícia Militar. A gente teve um caso muito grave no Brasil, que foi o caso Pinheirinho, né? Se vocês pegarem na internet, acho que eu falo um pouco, né? Vê se é a próxima. Mais um pouquinho. Só mais um. Aqui está no 52, quase o último. Tem algumas fotos do Pinheirinho. Pinheirinho foi uma comunidade, São José dos Campos, que foi removida lá pelos idos de 2014, 2013. Enfim, que é o caso emblemático da do histórico brasileiro, da história brasileira, de uma reintegração que efetivamente não deu certo, em que houve várias violações de direitos humanos.
pessoas feridas, pessoas com seus bens lesionados, perdidos, incendiados, demolidos, e teve até notícias de estupros, né? Então assim, tem até investigação sobre isso. Ou seja, há uma reintegração que não deu certo, uma das grandes violações do Brasil no que toca aos direitos humanos relativos à realidade urbana. De uma outra forma, pode colocar então. Embora seja um caso que não tenha dado certo, o Pinheirinho é um importante precedente, né? Aquele precedente de direitos humanos, né? Que não aconteça mais, né? Aquilo que deve ser incorporado à nossa memória, que deve ser lembrado como uma coisa, como algo, como um fato histórico que nunca mais deve ser realizado dessa forma. Pode pular pode ir para aquele STJ. Então, a gente vai ver que o Pinheirinho, embora não seja um precedente no sentido de adotar a decisão que foi adotada ali, ele é um precedente histórico que vai, inclusive, influenciar no caso Soma. Mas o que eu quero trazer da Polícia Militar? Tem um caso decidido pelo STJ, o caso Isidoro, que também é um caso acontecido em Minas Gerais, que ensejou um importante precedente, um importante julgado do STJ. Né? A ementa é o seguinte: processual civil e administrativo, recurso e mandado de segurança, ocupação do Isidoro, cumprimento de ordens de integração de posse, prevenção de observância de diretrizes e normas atinentes aos direitos humanos, efeitos naturais da decisão de demanda individual sobre terceiros, possibilidade, ilegitimidade ativa afastada, competência do órgão controlador, correta indicação do governador do Estado e do comandante-geral da PM como autoridades supostamente coatoras, interesse processual, existência e indeferimento desordial pela Corte, teoria da causa madura e inaplicabilidade. Vou abrir aqui para o 11, acho que o mais importante é a ementa, quer dizer, essa parte da ementa, não é ementa introdução. Você consegue? Tem um delay, né? 11. Para a implementação desses postulados, existem recomendações do Escritório de Direitos Humanos da Minas Gerais, instituído pelo decreto tal, lei tal, diretriz tal, e a diretriz para a prestação de serviço de segurança pública, da Polícia Militar, que tratam de procedimentos específicos voltados para operações de desocupações de imóveis. Então, no caso de Minas Gerais, tem um decreto estadual, uma lei e uma diretriz que falam especificamente da desocupação de imóvel. Apesar disso, não raro, porém, a despeito de toda a normatização e do preparo da digna Polícia Militar, tais medidas, quando atingem a avultada população, na espécie dos autos, tratam-se de 30 mil assentados, vêm desacompanhadas da atenção devida à dignidade da pessoa humana e com indesejável frequência geram atos de violência. Por essa razão, a Suprema Corte e o STJ, nos precedentes mencionados, preconizam que o uso da força requisitada pelo Judiciário deve atender ao primado da proporcionalidade. Constituído esse quadro, é que surge o interesse processual dos impetrantes, cujo pleito mandamental consiste em exigir das autoridades apontadas em inicial garantias que serão cumpridas em medidas legais e administrativas vigentes para salvaguardar os direitos e garantias fundamentais das pessoas que serão retiradas, e em determinação dos modos operantes a ser adotado, no caso em tela, consubstancia ao menos em tese, prova pré-constituída do direito alegado. 14. Embora insubsistentes os óbitos processuais levantados pela Corte de origem ao conhecimento do mandado de segurança, não é possível o STJ prosseguir o julgamento do recurso ordinário quando o mandado de segurança foi denegado sem resolução de mérito. Item 15. Recurso ordinário é mandado de segurança que se dá provimento para anular o acórdão do STJ de Florestais, em razão da incompetência do órgão julgador e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Estado de Minas Gerais, a fim de que prossiga no julgamento. Que basicamente esse julgado falou Polícia Militar não é o órgão que deve gerir uma reintegração de posse. Devem ser acionados uma cadeia de agentes aí. Polícia Militar, obviamente, ambulâncias, né, equipamento de saúde, conselho tutelar para verificação da regularidade em relação às crianças,
deve haver contratação de depósitos para resguardar os bens daquela população e, na verdade, também deve haver a preocupação do realocamento, da realocação dessas pessoas. Né? Eu acho que é uma outra parte do acordo, depois vocês pesquisem, vai falar isso especificamente. Então a Polícia Militar não é o órgão que deve gerir a reintegração de posse. Ela é um dos elementos dessa cadeia de rede, essa rede de equipamentos que devem estar presentes, mas ela não é o protagonista disso. Né? Só um último assunto para fechar, né? O novo CPC institui, na verdade, um sistema processual dialógico. Né? Então, ele está muito preocupado não apenas na imposição de uma decisão, mas a construção com as diversas partes sobre essa decisão. Então, se ressalta bastante os instrumentos de conciliação e de mediação. Pode passar. Esses instrumentos de mediação e de conciliação, eles também recebem previsão específica no caso de litígios coletivos possessórios. Pode passar. No que toca aos litígios coletivos possessórios, conflitos fundiários, o CPC traz uma previsão específica, né, no artigo 565. Fala aqui, no litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão de medida liminar, deve designar uma audiência de mediação e a realizar-se em até 30 dias. De outro turno, concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 ano, a contar da data da distribuição, caberá também ao juiz designar uma audiência de mediação. Então, essa audiência de mediação é obrigatória em 2 casos. Nas ações possessórias de força velha e quando força velha ou força nova, a partir da decisão dele de concessão de liminar, decorrer 1 ano. Né? Então, nessas 2 hipóteses é obrigatório. O que também não impede o juiz de designar uma audiência de mediação também nas ações de força nova. Né? Não há um impedimento legal nesse sentido. E essa audiência de mediação ela é atípica se comparadas com as outras audiências de mediação previstas no Código, porque ela vai envolver outros agentes além das partes. Né? Nessa audiência, conforme o parágrafo 2º do 565, além das partes serão intimados Ministério Público, diante do interesse social envolvido, a Defensoria Pública, que será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade e justiça, né? Melhor falando, né? Parte necessitada em termos econômicos ou em termos organizacionais, precisa dar uma atualizada na legislação aí, né? na redação, para fazer uma compatibilidade constitucional. Na esteira dos comentários de... Cadê mais pessoas? Pode passar. Além disso, não só essas 3 partes, né? Também secretarias da prefeitura, né? Principalmente Secretaria de Habitação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social. Por quê? Porque essa mediação, ela aqui também determina no parágrafo 4º que os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, do Estado, do DF ou do município, onde se situe a área objeto do litígio, a fim de se manifestarem sobre o seu interesse no processo e sobre a existência da possibilidade de solução do conflito possessório. Geralmente, a mediação nesses casos não vai envolver só as partes, porque na verdade eles têm interesses muito conflitantes, né? Não é uma coisa, por exemplo, eu peço R$100 de alimentos e o outro fala, não, tenho 50. Mas dá para chegar nos 75 acordo. Ou você vai ter, ou o autor vai ter a posse do imóvel, ou o réu vai ter a posse do imóvel. É muito difícil você ter uma conciliação apenas envolvendo autor e réu, né? Então, por isso eu preciso ter outros agentes para que se possa construir em conjunto uma solução. Então, daí a importância da participação do poder público também naquele conflito, né? Para que ele possa pensar junto com as partes a sua potência de resolver o conflito, na verdade o seu dever de resolver o conflito, né? Muitas vezes se resolve tentando linhas de financiamento, principalmente o programa Minha Casa Minha Vida, para que aquela comunidade tenha condições mais facilitadas, por exemplo, de compra daquele terreno e tenha a possibilidade de permanecer ali, ou seja, ou de desapropriação por parte da prefeitura. Então, assim, tem vários instrumentos
que fogem apenas as duas partes, né, que devem envolver outros agentes que têm obrigação de se envolver, na verdade, não é uma faculdade do município, né? Então, pode passar? Então tem esse aspecto dialógico que também é importante. Tem um órgão que é legal vocês conhecerem, que é o GAORP. O GAORP é um grupo especial do TJ, né, um grupo, um gabinete de planejamento e gerenciamento de riscos e crises, que na verdade é uma instância do TJ, digamos assim, um órgão do TJ, que facilita ou que chama para si, quer dizer, não chama para si porque depende da concordância do juiz, mas que atua nesses conflitos, né, mesmo antes da previsão do código, né? Então ali a Defensoria Pública hoje compõe o GAORP, além de Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, enfim, são vários órgãos reunidos que se tornam uma instância interessante de comunicação. Então, quando tem um caso específico, são chamados os advogados, são chamados prefeitura específica, no caso da Prefeitura de Sumaré, etc. E é um importante instrumento de mediação também. É legal vocês conhecerem. Pode passar. Por fim, na verdade, tem o 565 fala que a audiência de mediação e litígios possessórios aplica-se também ao litígio sobre propriedade de imóvel, né, e não só sobre os possessórios. Na verdade, esse conjunto de normativa, ele não se basta só o conflito possessório, né? A gente precisa defender que ele também vale para as ações civis públicas ambientais, para as ações de desapropriação, ou seja, todas as ações civis que tenham a potência de deslocar grande número de pessoas. Pode passar? Aqui só no fim eu trago algumas informações do caso Soma, número de pessoas, tem o número de processo, etc. A foto da Vila Soma. Pode passar mais um. A Vila Soma é um caso interessante que vocês conheçam, né? Foi uma importante vitória da Defensoria Pública. Aqui está mais ou menos os pedidos, etc. Eu vou só falar com vocês só sobre a medida cautelar do STF. Fala assim o Lewandowski, né, que na verdade foi uma decisão tomada no plantão de final de ano, né? Ele era, na época, presidente do STF. A jurisprudência dessa corte é pacífica no sentido de que a concessão da cautelar pelo Supremo Federal para atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto pela parte é medida excepcional, porque o núcleo interpôs o recurso extraordinário, mas ainda não tinha o recebimento do recurso extraordinário. Tem jurisprudência do STF que fala que não pode haver medida, quer dizer, é excepcional a medida cautelar quando não há o recebimento do recurso extraordinário pelo TJ. Só que o TJ demora um ano para receber um recurso extraordinário, ou não receber, né? Então, tem uma jurisprudência que fala que é excepcional. Nesse caso, ele fala que a excepcionalidade é patente. Aí pode passar e vai falar por que é. Como excede isso, a jurisdição é a atividade estatal que tem como escopo principal a pacificação de conflitos sociais, aquela coisa meio Dinamarca, né? Garantindo os direitos que os atores sociais já não podem mais defendê-los ou tutelá-los individualmente. Na hipótese, a retomada da posse pode ser vista como um fator de exacerbação do litígio em questão, em especial com o cumprimento de ordem judicial elevada a efeito por força policial, desacompanhada de maiores cuidados com o destino dos evictos. Nesse contexto, considerando as informações trazidas dos autos de que é iminente o cumprimento de mandado de envergação de posse para a retirada de mais de 10 mil pessoas, sem a apresentação dos meios para a efetivação da remoção, como caminhões e depósito, sem qualquer indicação de como será realizado o reassentamento das famílias e tendo em conta o risco considerável de conflitos sociais, exemplificados por episódios recentes como a desocupação da área do Pinheirinho, em São José dos Campos, bem como um antigo prédio da Avenida São João em São Paulo, entendo imediato que o primeiro da decisão poderá catalisar conflitos latentes, ensejando violações aos direitos fundamentais, daqueles atingidos por ela. Então, assim, não é que o Pinheirinho seja uma decisão que ele vai adotar como razão de decidir, mas é um precedente de violação de direitos humanos que
motivou também a decisão dele, que está absolutamente bem fundamentada em precedentes históricos, para não permitir naquele momento que se efetivasse a desocupação da área do Sumaré. Né? Então, o Pinheirinho ele ainda reverbera nesse sentido, como algo que nunca mais deve acontecer, embora, acredito eu, que ainda vai acontecer em algum momento. Acho que terminei, não? Obrigado.